Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes de volta ao Fala Equena, esse podcast que a gente fala sobre corrida, saúde e bem-estar, mas de uma forma real, acolhedora e numa jornada leve, amorosa e calorosa. Hoje, o Fala Equena, ele pega carona numa jornada de coragem, solitude e descobertas. A gente vai rodar junto aqui nessa 1 horinha de programa com uma mulher que decidiu largar tudo e todos para se encontrar na estrada. Uma estrada que vai levar ela até o Alasca, mas principalmente para dentro de si. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Van da Van. Ela construiu a sua própria van, é onde ela está vivendo já há 1 ano e meio, buscando de uma forma simples e com menos excessos. Ela largou tudo para dirigir sozinha rumo ao Alasca. Antropóloga de formação, ex-funcionária da Amazon, a Van transformou esse projeto em muito mais do que uma viagem. Ele é um caminho para encontro consigo mesma. Para ela, o Alasca não é o fim da linha, não. É o verdadeiro destino, tá aqui dentro. É uma jornada de autoconhecimento e muita transformação. E a gente está aqui hoje no Fala Equena, pessoas reais, corres reais, com essa musa maravilhosa. Salva de palmas! Que é a Van da Van, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, que eu já conheci pelas internet, mas a honra de conhecer pessoalmente, graças ao clube de corrida da nossa patrocinadora oficial, Loop Sport, amor. Que aqui somos o quê? Todas família Loop, uma grande mãe. Todas Lupetes. Lupetes. Van, muito obrigada, primeiro de tudo, de ter vindo, de ter topado essa loucura, porque eu sou essa pessoa doida mesmo. Que eu monto um negócio, eu saio convidando as pessoas no meio da rua, falando, ai, vem comigo. Eu sou a que topa. E eu amo isso. E acho que foi muito legal, porque o nosso encontro foi uma coisa muito genuína mesmo, né? Assim, eu sinto... bem orgânica. Orgânica. A gente tava lá correndo e não sei o quê. Ai, meu, eu amo, eu quero ir com você. Aí, filha, já falei, quero ir viajar junto, posso te encontrar? Eu queria começar esse programa, eu fiz assim, uma breve apresentação sua, mas eu queria começar te perguntando, quando é que você decidiu na tua vida, se foi uma decisão realmente agora, 1 ano e meio agora aqui, que você ia realmente largar tudo, ia viver esse sonho, da onde veio essa vontade, esse sonho de ir morar numa van? Claro. Bom, começou em 2018 para 2019, mais ou menos, esse movimento, quando eu perdi a minha mãe, né? Então, meu pai já era falecido quando eu tinha 4 anos, ele faleceu. E a minha mãe faleceu de câncer de mama em 2018. E aí foi um momento, assim, de virada de chave, que eu me dei conta de que o que eu tinha de mais importante eu já tinha perdido. Então, o resto era resto. Então, eu abri, na empresa que eu trabalhava na época, eu abri a mobilidade para Total Brasil e fui morar em Manaus. E aí foi quando eu me dei conta de que eu vivia com muito, né? E eu, a princípio, achava que era o que eu buscava. Então, eu tinha conquistado o que eu realmente buscava, materialmente. E não era nada disso. E eu passava a semana trabalhando para, no final de semana, escalar no meio do mato. Então, falei, cara, eu quero viver com menos. E aí, comecei a considerar morar num apartamento menor, né? Eu morava num apartamento sozinha de 3 quartos e me dei conta de que... Isso lá em Manaus ainda. Isso em Manaus. E aí eu tinha amigos que estavam morando numa tiny house, estavam construindo. Amo. Incrível. Incrível. E aí pensei, talvez uma tiny house, mas a tiny house não tem mobilidade. E falei, mas e se fosse uma van? Comecei a procurar projetos, né? Encontrei alguns projetos que tinham banheiro, que falei, como que esses caras fazem isso? E comecei a pensar nas possibilidades disso acontecer. Comecei a pesquisar as vans e até que encontrei uma no Pará. E fui com passagem de ida para o Pará buscar essa van. E desci dirigindo, nunca tinha dirigido uma van antes. Aí já pegou, falou, onde põe a primeira aqui?
Tipo Mais isso. ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Foi tipo eu com uma bicicleta. Foi assim, tipo, um carro desse tamanho, um carro a diesel que eu nunca tinha dirigido, desde o Pará, assim, fim da linha até São Paulo. E ele é muito diferente. Eu nunca dirigi também van e nem nada parecido. Acho que caminhonete só. É diferente porque é mais pesado, então responde de forma. Diferente. Então você precisa estar muito mais atento Sim. para frear, começar a frear muito antes, né? É, porque tem isso, né? É que nem caminhão, né, gente? Exato. Às vezes você não consegue. Mas no geral, assim, a gente pensa que a gente não pode, mas pode. E não é tão difícil quanto parece. E aí você saiu do Pará e você foi pra onde, nesse primeiro momento, assim? Eu vim para São Paulo e comecei a construir. Ah, porque ela só era... Ela era vazia. Vaziona. Era um forno vazio. Então comecei a construir. Meu namorado da época, inclusive, até falava, não, mas vamos levar para algum lugar mais especialista e tal. Eu falei, não, cara, eu preciso saber como foi feito, porque se acontecer alguma coisa no caminho, eu não vou saber como arrumar. Exato. E foi aí que começou essa jornada, assim. Então, eu me encontrei muito nesse processo de construir a van. E o trocadilho é ótimo também, né? Porque foi realmente uma construção de se encontrar em lugares que eu achava que não eram meus. Tanto da construção, da marcenaria, da hidráulica, da elétrica, né? Que são lugares negados a nós mulheres desde sempre, né? Exato. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não sei nada. Se eu pegasse pra construir uma van, eu ia chorar. Eu ia começar chorando. Depois eu com certeza ia chegar no final, porque eu sou essa pessoa também que vai no YouTube aprender. Exato. Tipo, eu gosto. Mas é interessante esse processo, porque eu sou antropóloga, né? Então eu nunca tinha feito uma van antes. Pessoa da humanas, né? Assim. Sou de humanas, estudava cultura, sistema prisional. Sério? Então. Cura, né, gente? Mas assim, eu acho que tá. Olha só, fazendo, né, um contraponto, né? Você estuda um negócio que te prende para saber como se solta, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande lance da vida, assim. E talvez aonde a construção da van acabou te levando também, né? Foi, porque assim, a gente se aprisiona de maneiras que você não percebe. E na corrida foi algo assim também, porque eu nunca fui a pessoa que corria. Você era do esporte já? Sim, da escalada, sim. do yoga, da ginástica, sempre tive muita flexibilidade. Desde pequena, é uma coisa Desde pequena. que te acompanha. Sempre gostei. E como que a corrida entrou na tua vida? A corrida entrou assim de supetão, porque eu nunca achei que eu pudesse correr. Nunca achei que fosse pra mim. Sempre que eu corria, eu falava, não, cara, não é pra mim, esse esporte Eu sou asmática, então, assim, os primeiros minutos era tipo morte, então eu nunca achei que eu fosse capaz. E até que eu fui num cardiologista por conta de uma arritmia que eu tinha tido, e conversando com ele, ele falou, cara, a corrida ia fazer muito bem pro seu coração, e falei, nossa, justo a corrida. Justo a corrida, que é aquele esporte que eu não gosto. Por que você não tá dizendo que montar uma van é bom pro meu coração? Exato. E aí falei, vamos tentar. Então, eu lembro da primeira vez que eu comecei a correr, consegui correr, sei lá, 20 minutos, 3 quilômetros, corri 3 quilômetros. E pra mim era assim, 3 quilômetros. Era eu corri 3 quilômetros. E aí, nisso veio a primeira corrida da Lupo, e eu falei, eu vou tentar. Tinha 5 e tinha 10 quilômetros. Me inscrevi em 10. Meu Deus, eu achei que ela ia falar. Bom, se eu corri 3, eu me inscrevi na de 5, porque eu sou... Não, 10 quilômetros. Coloquei 10 e falei... E qual que foi essa corrida, você lembra? Foi a Corre Araraquara. Foi lá em Araraquara? Foi a primeira Mulher, você foi pra minha cidade, que loucura, amo. E eu comecei a treinar um mês antes, então assim, corri 3, daí, sei lá, 3 dias depois, fui lá, corri 5, eu falei, talvez dê. Mas sofrendo muito, assim, cada minuto, assim, eu falando, não vai dar, não vai dar. Mas lá eu vejo. E quando eu consegui os 10 na corrida, foi o momento em que eu olhei e falei, talvez eu não seja a pessoa que eu julgue que eu seja. Então, talvez sim eu possa correr. Porque eu acho que a gente tem muito desse lugar de... E eu acho que também isso é
um aprisionamento por Uhum. conta do machismo e da sociedade Exato. patriarcal que a gente acaba vivendo, Exato. que a gente, antes mesmo de tentar, ou mesmo tentando algumas vezes, Uhum. a gente já coloca essa barreira, Sim, né? A corrida, para mim, ela é muito mental, mais do que claro, física, muitas claro. vezes. Existe o físico, e hoje em dia eu consigo entender isso, porque eu também comecei a correr com 120 quilos, então, tipo, é um longo processo até ser Sim. pequena de hoje. Aham. Mas ela até hoje eu percebo o quanto a minha cabeça comanda muito mais, às vezes, o treino bom ou Uhum. ruim que eu fiz na semana. A Uhum. prova que eu consegui completar ou que eu quis desistir no meio do caminho. Exatamente. E eu acho que é isso. A gente tem essas coisas, essas crenças limitantes, né? Uhum. De colocar assim, ai não, talvez a corrida não seja pra mim. E talvez não seja para E também. tudo bem E tá também. tudo bem, não tô aqui dizendo, ah, você aí de casa precisa correr. Não é isso. Gostaria que todo mundo corresse pra sentir, mas corresse assim, nessa plenitude, na leveza que eu corro hoje, por exemplo, sem a Uhum. pressão, né? Sim, Em algum exato. momento nesse processo seu da corrida, que você já estava morando na van, né? Sim. Porque você já tá na van desde 2023, é isso? No fim de 23 23. eu saí do trabalho e E entreguei a entregou. casa também, em seguida no começo de 24. E aí como que é manter essa rotina de treino? Porque a corrida acaba Aham, te pedindo que você tenha alguns cuidados, né? claro, Por ser um esporte de alto impacto e tudo mais. super. Dentro de uma desrotina, porque Uhum. por mais. E se existe também uma rotina morando numa van? Porque, sei Aham. lá, às vezes a gente pensa que, ah, não, eu não tenho rotina porque tô aí na van no mundão, Uhum. mas não. É, eu não tenho muito uma rotina, até porque te dá um senso de liberdade, né, que é muito distinto de qualquer coisa que eu tenha vivido. É Então, verdade. você chegar num lugar e gostei, eu fico, não gostei, vou embora. Ai, Vou pra gente, cá, vou pra lá. E você tá com tudo, você não tem que fazer mala, você não tem que fazer check-in, você simplesmente vai. uma mochila e É, um sonho. é. Eu amo. Exato, a casa nas costas. É. E a rotina de treino é desafiadora. Até porque quando chove, eu geralmente fico dentro da van e é mais Punk, né? desafiador. E aí entra a mente, né? A É, porque questão ela tem o mental. que ali de. 7 metros quadrados. Eu Pra caber achava. todos os lookinhos. Pois é, menina, eu fico pensando nisso, porque eu fiquei, a gente comentei com você, né, que Uhum. eu fiquei 2 anos e meio nômade viajando, mas Uhum. com uma mochila só, uma mala. Sim, bom, mas E desafiador. era assim, eu ficava. Só que como eu fiquei muito tempo no Brasil, quando eu fui pra Europa, eu fui com um pouquinho mais de coisa, com duas malas. Uhum. Mas uma mochila e uma mala, né, de mão. Mas no momento que eu estava no Brasil, eu acabava viajando ou só com a mochila, com o mochilão, ou só com uma de rodinha, dependendo para onde Claro. ia. Mas aí eu tinha essa liberdade de conseguir voltar para casa, para pegar as coisas e ir de novo, ficar uns outros Uhum. 3 meses. Ou eu Sim. acabava, porque eu tenho um filho pequeno também, então precisava voltar também para ver o Gael e tal. Ou eu mandava, ou eu sempre tinha alguém que podia me enviar, ou que ia me encontrar e levava. Sim, sim. Eu acabei ficando muito mais assim, É. mas muito. Eu era uma pessoa realmente muito consumista e de muitas roupas, coisas que às vezes eu nem usava. Uhum. Sapato, então, incontáveis, bolsas e tal. Eu diminui muito esse consumo, assim. Sim. Isso aconteceu, obviamente, com você, porque em 7 metros quadrados. Sim, acontece até hoje, assim, vira e mexe, eu tô fazendo muita bagunça na van, eu falo, cara, preciso ter menos coisa. Porque você entende que você não precisa, na verdade. Você usa muito pouco, e mais que isso, e eu acho que até o processo da construção e o processo de viver na van te traz muito para esse lugar de entender quem é você ali, do que eu realmente gosto, porque você não pode ter tudo. Mas você pode ter o que você quiser, desde que caiba ali dentro. E Então você quem é você? escolhe, exato. Quem é você? Quem é Quais são você? as coisas que você mais gosta, que você faz questão? Então, é um processo de se encontrar desde esse começo, assim, né? De estar ali dentro e de escolher a dedo quais são as coisas que entram, quais são as coisas que você tem que deixar ir. Então, é importante. Eu viro e mexe, começo a querer acumular e eu volto para esse lugar da simplicidade, porque eu vou para muitos lugares, né? São muitas lembrancinhas que você pode comprar. Eu não tenho espaço para nada, então fica simples, né?
eu entro em contato com aquilo que eu gosto mesmo. E no lugar que você tá, né? Que foi o que É. aconteceu comigo muito na Europa. As pessoas perguntavam, nossa, mas você não. Eu trouxe os presentes ali pro meu filho, as coisas. Você não trouxe coisa pra você, não sei o que. Eu falei, gente, não tinha espaço, não tinha mala. Exato, É sim. caro pra trazer mais uma Claro. mala. Enfim, eu vivia as coisas ali. É, No momento presente. Eu tenho, exato. às vezes, e tem lugar que eu não tenho nem foto direito. Porque você tava Porque eu ali. estava ali presente, vivendo. Eu É. aprendi a viver presente realmente o ano Aham. passado, assim. É. Do ano passado para cá. Eu vivia muito muito na frente, assim, muito Uhum. no futuro, ou Sim, pensando em quem eu queria ser dali 10 anos e sim. tal, e não fazia o caminho do tipo, quem eu Aham. sou hoje, quem eu Aham. quero ser no médio, no curto, médio Claro. e longo prazo, porque para mim isso é importante, eu acabo fazendo muito disso Sim. até na carreira, né? Uhum. Mas eu comecei a viver no momento presente, do tipo, eu perdi uma amiga viajando, né? A minha melhor amiga que morava ali comigo, ela É. faleceu nos minutos finais da minha viagem, Caramba. uma semana, 10 dias antes de eu voltar para o Brasil. E foi naquele momento que eu descobri que, É. tipo, a É gente isso. nasceu e morreu e vai morrer sozinho. Aham. A gente não leva nada, porque aí tudo ficou para mim e para as outras amigas. A Uhum. gente trouxe muitas coisas dela, porque Caramba. a casa Sim. tinha, não era uma casa muito grande, era uma casa, mas era uma casa que ela guardava muitas lembranças das viagens e das coisas. Sim. E aí foi nessa hora que eu vi, eu falei, caramba, é isso, eu tenho que viver É. o hoje, porque o amanhã a Deus pertence, né? É isso. E, É. e é muito doido. E aí, assim, por que o Alasca? Porque essa é a pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer. Poderia ser qualquer outro lugar, mas Alasca, mulher, me diz, é paixão ao frio? Não, pelo contrário. Eu acho que o Alasca nunca foi o objetivo, assim. É só meio que o fim da linha. É onde eu consigo chegar, né, na Sim. América do Sul, e desde a América do Sul, né, até a América do Norte, de van. Então, de Tem ponta a algum, ponta. tem algum lugar que vai ter que pôr a van, tipo, tem, né, gente? Que vai andar como? Que pergunta, né? Não, mas Pessoa que tem. não sabe nada de E não, geografia. e não é óbvio, porque a gente tem esse caminho por terra, mas não tem essa estrada de forma segura para chegar. Então, da Sim, Colômbia para o Panamá, a gente envia por navio para não pra não passar passar nesse. pelo Estreito de Bering. Então, a gente vai por navio desde Cartagena até Cidade Entendi. do Panamá. E aí você vai dentro da van no navio, ou não? A Não, van vai num. a van vai em E 20 você. dias e eu vou. Ah, tá, entendi. Então, tem só esse trecho, depois Aí depois sigo. continua. É. Então, o Alasca é o fim da linha e é engraçado, porque muita gente fala, caraca, o Alasca, né? Porque minha avó mesma fala, mas onde é isso? Onde fica o Alasca? Onde fica o É Alasca? que tem no Alasca os iglus, né? Eu amo, gente, mas eu É. gosto muito do Alasca. Eu também iria. Então, Eu só não fui ainda porque deve ser caro para chegar de avião, assim, sim, não sei, deve, sim, deve ser uma coisa que. Mas é um lugar que eu tenho muita curiosidade de saber mais, de acompanhar mais. me segue. Wanda, você faça a sua promoção para esses. Mandavam.br. É, Mas é mais pelo fim da linha e pelo caminho. É pelo caminho pelo mais do caminho. que o destino. É até onde eu consigo chegar nas Américas, né? E aí de lá você tem um plano já do que você quer fazer assim? Tipo, eu vou deixar a van lá e vou, sei lá, vender essa van e vou voltar de avião, voltar de bike, quem sabe? Nossa, Ou não quem pensou nisso? sabe? Pensei, então tem a possibilidade tanto de eu descer de volta e vender a van aqui e ver o que eu faço em seguida, ou mandar a van de lá para Europa. E aí fazer caminho por lá. Acho legal, hein? Gostei mais que vender a van. Eu venderia mais para comprar uma em Hum, outro lugar, Entendi. porque esses são os lugares mais fáceis de chegar por aqui, Sim. né? De onde estamos. E porque Mas acho que deve ser também tem um valor, um caro, caro. custo. Mandando assim de Uruguai, Brasil, uma média de 50 mil reais, 60 mil reais para mandar a van, então não compensa. Compensa. É. Porque quanto que tá uma van? Assim, eu acho que uns 150 mil hoje constrói uma van, ou menos. Você Depende, pode né? fazer com vários Hum, orçamentos, mas eu tenho uma Sprinter, né? Então Sim. acho que
depende, se eu comprar uma nova, tudo é Sim, possível. tudo é possível. Sim, 150 é possível. Eu lembro, eu te contei, né? Minha mãe e meu pai, eles têm um grande sonho, que é comprar uma Kombi, Uhum, montar dentro da Kombi um uhum, motorhome, assim, né? sei. Uma van também, um negócio ali, mas numa Kombi, Aham. azulzinha, que ela queria, Ai, clássica. clássica, e viajar ao Brasil. Eles queriam Ai, fazer viagem, a minha mãe e meu pai, sair viajando e conhecendo, ficar assim 1 ano viajando. Esse é o uhum. grande sonho da vida deles, que eu pretendo realizar em breve. Então, gente, me ajuda a comprar a van do meu pai e da minha mãe, fazendo aqui, né, uma propaganda. E a gente chegou, assim, sempre tá cotando, olhando. Então tem coisa de 60, 70, 80, aí tem Tem, mil, sei lá, sei, 150, 200 mil. claro. E a sua tem banheiro dentro? Tem, Tem chuveiro também? tem banheiro, tem chuveiro, tem máquina de lavar, Que loucura, tem mulher! tudo, é só Tem uma casa tudo, só que é pequena. piquititica. É só É uma pequena. lava e seca, É provavelmente, uma ou lave não? seca de 3 quilos, Ai, que lava 3, legal. seca 1. Ai, que fofo, tudo mini. Tudo mini, Eu amo. exato. Uma mini cama. É. É uma cama de De casal casa. normal. Gente, é grande, É então esses 7 grande. metros cabe muita Cabe coisa. bastante. Você vai gostar Que quando você delícia, eu vou. visitar. Eu vou amar, eu já tô pronta pra dormir nessa van. É tudo Eu, funcional. eu tenho muita vontade, assim, eu gosto muito, acho muito legal essa coisa da. Eu fiquei na Europa, eu fiquei uns 3 dias viajando com uma amiga de motorhome, Aham. só que tinha o chuveiro era pra fora. Ah, tá. É, não tinha. Mas estava no calor, né? Tava, e não tinha banheiro também, assim, tipo, era um pinico. Ah, sim. Era, Sim, era sim. mais assim. Mas eu Uhum. sou uma pessoa roots também. Tô nem aí, É, eu faço xixi no mato, se precisar. tem. É um perrengue. Acho que não é uma vida para qualquer um, eu diria. É, Você tem que ir atrás de água a sim. cada 3, 4 Ah, é isso que eu ia dias. perguntar, porque é meio que um reservatório que Sim. você enche Exato. Eu tenho uma caixa uma d'água de caixa d'água. 200 litros embaixo do carro, uma bomba que leva essa água para cima, né? E leva para as torneiras. Uma caixa de água cinza que fica embaixo também, de 100 litros. Então, vou fazendo as contas, né? Para Pra quando quando esvazia precisa. uma e quando eu preciso encher a outra. E tenho 3 placas solares no Pra topo do aquecer. carro. Não, o Não? aquecimento é a gás. Que Da água legal. o aquecimento é a gás, mas eu tenho as placas solares para energia. Então, eu sou tipo planta, eu preciso só de água e sol para conseguir fazer a casa ser funcional, porque daí o sol eu consigo produzir, armazenar, tenho 3 baterias estacionárias que armazenam o que eu produzo de energia durante o dia, para a noite eu conseguir consumir em geladeira, tudo, Sim. luz, enfim. Gente, que incrível. E aí me diz, você estudou, você ficou pesquisando tudo isso pra saber exatamente. É. Como montar uma casa? E aí você, É muito libertador, assim, e aí quando você você pôs a mão entende. na obra. Aí comecei, errei muita coisa, queimei muitos LEDs, enfim, vários vazamentos Teve até. alguém ajudando, assim, que foi O junto? meu ex-namorado Seu me ex... ajudou muito, alguns amigos também me ajudaram bastante, mas a maioria do tempo eu tava construindo sozinha, assim. Passava finais de semana sozinha. E aí, esse processo da construção também foi muito importante para eu entender é, por que que eu precisava sair e fazer e largar tudo ali agora? Porque era todo mundo perguntando, mas em quanto tempo ficou pronta? Quanto tempo você demorou para construir? Eu É, eu ia te ficava, perguntar isso. 1 ano e pouco, mas assim, é 1 ano porque eu trabalhava, né? Então eu só É, tinha, se você só tivesse construindo de segunda a segunda, tinha. dava 4 meses. E aí eu fiz essas contas e falei, cara, são 4 meses, assim, 3, 4 meses no ano que você tem para fazer qualquer coisa que não seja o seu trabalho. Para estar com amigos, com família, para um projeto pessoal, para você construir alguma coisa, para você fazer algum curso, para você sair, para dormir, enfim. E aí aquilo começou a mexer comigo de tipo, cara, então é isso. Então todo ano eu tenho 4 meses para fazer tudo caber ali dentro. Então se eu tenho uma van, eu deixo de fazer todo o resto para conseguir construir ela nesse tempo. E assim, tendo perdido meus pais, eu não podia contar com esse tempo. Sim. Eu só tinha ali. Então falei, não, não dá, cara. E você é filha Viver hoje tá única? urgente. Não, eu Não, tenho um tem um irmão. irmão. Eu acho que essa coisa do luto, né? E é muito Uhum. engraçado, porque praticamente, sem querer, tá?
todas as pessoas que passaram, eu brinco que tá sendo o divã da van mesmo. Mesmo? Diva da van. Eu estou vindo desse luto, né, de ter perdido uma amiga, Claro. e que é muito recente, porque foi ano passado, em novembro, então ainda não fez um ano. Uhum. E eu já perdi minha avó, meu avô, que também eram pessoas que praticamente me criaram. Sim. E quase todas as pessoas que sentaram nesse sofá começam a história delas dizendo: quando eu perdi a minha mãe, ou quando todo mundo tá num processo de luto. Eu não sei Sim. se isso também quer dizer alguma coisa pra mim, se é o universo, porque eu acredito muito que Claro. o universo, ele te põe no lugar, sabe? Não existe coincidência. Não existe. Eu não queria voltar pra São Paulo, por exemplo, de jeito nenhum. Eu falava: não vou morar em São Paulo, não quero, não adianta. Eu vou pro Rio de Janeiro, se for pra eu ir pra algum lugar é pro Rio de Janeiro. Ou eu vou continuar viajando, ou eu vou embora pra Europa o ano que vem de vez e não vou mais ficar só, tipo, ir e vir. Vou de vez, vou trabalhar lá. Uhum. E aí o universo, ele fazia assim. Todo mês ele catava e tum, me tacava em São Paulo. Todo mês ele tum, me tacava em São Paulo. E aí alguma coisa acontecia que no mês seguinte eu tinha que voltar, ou na semana seguinte. Aí um dia eu sentei assim com ele, olhei pra ele e falei: tá, você tava querendo me dizer alguma coisa. Uhum. Mas então você seja um pouco mais assim, sabe? Me diz mesmo, me põe, me leva. E aí ele realmente me disse mesmo, assim. Eu cheguei aqui e foi eu não sabia se vinha morar ainda, mas vim pra ficar um mês, muito relutante. E essa amiga que faleceu era muito fã de Charlie Brown. Ela gostava muito e era a nossa maior, assim, eu falava pra ela: ai, Aura, pelo amor de Deus, Charlie Brown não dá. Não gosto de Charlie Brown. Não vou conseguir cantar. Não vai rolar. E depois fui até, hoje falo que sou o quê? Chorão aqui, ó, batendo forte, porque fui depois estudar, eu era acho que mais preconceituosa do que de fato não gostava. Sim. E aí, quando eu vim com essa mochilinha em não, em abril, eu cheguei na casa que eu tava e tava tendo casting pro filme do Chorão. O táxi tava tocando a música do Charlie Brown. Uau. Eu entrei no shopping, a primeira coisa que eu vi na Renner foi uma camiseta do Charlie Brown, que eu nunca mais achei essa camiseta, é a única que tinha. Então foram muitas coisas, assim, no Sim. mesmo dia, né? Uma Uhum. sequência. Cheguei, tinha casting pro filme, na casa que eu ia ficar ali aquele mês. O táxi que eu peguei pra chegar nessa casa tava tocando Dias de Luta, Dias de Glória. A camiseta, a saia que eu fui pra comprar essa saia na Renner e eu dou de cara com a camiseta. Eu peguei e falei: tá, já entendi o que você quer me dizer, e desse dia eu não fui mais embora. Aí eu já fiquei, já só pedi para as pessoas mandarem e mandando as coisas, assim, sabe? Sim. E eu acho que isso é muito sobre o luto, né? Quando a gente tá nesse processo da dor, do luto, e de se conhecer, de se entender, de entender quem a gente é, o que a gente quer. Porque, como você disse, eu perdi a coisa mais importante que eu já tinha. Sobra, perdão. O que sobra depois? A garrafa, o tênis, uma casa, o que é isso perto de realmente, né, de perder tudo isso? E nesse momento da construção, que você estava construindo e fazendo essas coisas, você pensou em desistir em algum momento? Assim, você olhou e falou: meu, tô ficando louca, minha vida é muito mais confortável, chega. Algumas vezes. A primeira vez que eu dormi na van, eu olhei pra cima e falei: caraca, a casa vai ser isso aqui O que eu mesmo. tô fazendo aqui? E acho que em outros momentos eu parava. Porque assim, né? Não é simples você pegar e ter tudo que você tem, você depositar numa van pra morar. É um sonho adolescente, né? Eu falo. E largar tudo e contar com isso. Então, começou durante a construção de o que eu tô fazendo da minha vida. E segue até hoje, muitas vezes, de o que eu tô fazendo com a minha vida. Eu acho que todo mundo se pergunta, você não acha? Eu Ou acho não? que sim. É que eu acho que é mais. Talvez é mais escancarado quando você tá contra o fluxo, né? Então tá todo mundo, né, em casa, criando raízes, enfim, num trabalho fixo, e você ir, né, contra tudo isso e largar tudo. E principalmente quando talvez tenha um trabalho que também talvez fosse considerado algo grandioso, né, que se ganha muito bem e que tá confortável ali na questão salarial. Exato, assim, o status, né? E demora muito para você chegar nesse ponto de entender, beleza, esse é o fluxo, mas eu tô fora dele e eu vou bancar isso. Então, muitas vezes é estar ali. Eu tenho muita certeza da minha decisão, né, desse projeto, então eu tô muito conectada comigo para entender, beleza, isso é o que eu quero.
independente das convenções. Sim. Mas há muitos momentos, principalmente no perrengue, em que eu tô ali sozinha e falo, cara, mas será que eu vou conseguir chegar? A van quebrou, né? Sim, Recentemente, 4 vezes. Sozinha, assim. sozinho. Uma delas você até encontrou os padrinhos de casamento da Beta, Aham, que aham. trabalha, que é da Lupo. Encontrei eles na fronteira. Eu estava guinchando a van da Bolívia para o Chile. Então, assim, eu guinchei ela até a fronteira, porque o guincho só chegava à fronteira. Fiquei no meio do nada, Não, para daí guinchar até o Chile de volta, para para consertar. consertar. E vai outra bolada, R$ 9.000, R$ 10.000. Enfim, esses momentos de você estar ali, presa no mecânico por uma semana, sua casa tá ali, Sim. né? Tudo que você tem tá ali. Sim, tipo, e aí você às vezes tem que alugar um Airbnb ou ir na casa de É, alguém, porque às vezes não dá pra você ficar dentro tem dela. lugares que não pode, esses eu dei sorte de ficar, mas ao mesmo tempo era isso, eu tava presa dentro do mecânico por 2 semanas. Dentro de 7 metros quadrados por 2 semanas. Com gente que às vezes não fala a tua língua e não. Sim, ninguém falando minha língua e não sabendo exatamente, como mulher, não sabendo exatamente se estão tentando me passar a perna, se. E você sente que tem isso bastante, às vezes, de como mulher, assim, quais são os seus maiores medos? Que a gente sabe, né? É uma pergunta imbecil, mas eu gostaria que fosse falado mais uma vez. Claro, claro. Mas é super importante, porque muita gente olha pra mim e fala, nossa, é muita coragem pra você fazer isso tudo. Mas assim, tem muito medo envolvido o tempo inteiro. É muita exposição, né? Principalmente como mulher, sozinha. E eu me questiono às vezes se eu vou conseguir chegar, se eu vou chegar viva, né? Sim, Inteira, psicologicamente abalada de alguma psicologicamente. maneira, enfim. É, meu maior medo, claro, é algum tipo de violência, Sim, né? Física, todas. E é uma dinâmica diferente, né? De viver na van sozinha, em que você tenta se esconder nela. Então eu entro nos postos, né? Por exemplo, uhum. quando eu vou passar a noite, eu entro já colocando blackout em tudo pra ninguém nem saber que eu tô Que é ali uma, dentro. e que é uma mulher, às Que é uma vezes, mulher. também, né? Eu acho que E se eu percebo que alguém notou que eu estou ali você dentro sai e que eu fora. posso estar sozinha, eu saio fora. Então é o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro, principalmente preocupada com isso, com o que pode acontecer. Sim, Nunca aconteceu. Assim, já bateram na van 3 horas da manhã pra tentar falar comigo, enfim, pedir coisas, mas nunca tive um momento de sim. muito, enfim, Uma de coisa mais alguma. agressiva, talvez, É, assim, né? não Tipo, aconteceu. que bom, nem vai, Nem vai. nem vai. Mas eu tô sempre em alerta por isso, esse de fato é meu maior medo. Eu não tenho tanto medo da estrada, ou enfim, do que pode acontecer, ou é bem solitário também o caminho, mas são altos e baixos, assim. É como tudo na vida, né? É, Eu acho que quando a gente fala sobre caminho, assim, a gente tá sempre, as pessoas às vezes perguntavam muito pra mim essa coisa da estrada, porque como cantora, uhum, além de eu gostar de viajar, porque eu sou sagitariana, então me chamou pra um negocinho, eu tô, uhul, bora, vamos, minha mala tá sempre pronta. aham, Um pouco menos ultimamente, quando eu me tinha cansada, mas eu gosto. E aí, eu sempre me perguntavam, meu, você não, né, não, assim, ficar o tempo todo viajando sozinha, porque era isso, muitas vezes pegava um avião sozinha, descia num outro lugar sozinha, entrava num quarto de hotel sozinha, tocava, tinha às vezes, muitas vezes shows, voz e violão sozinha, porque eu fiz turnês assim, a da Europa foi assim também. Outras vezes com pessoas trabalhando junto, uma equipe, um negócio, mas sempre sozinha. uhum. Ela estava ali. Você acha que a solitude pra você, assim, ela é um negócio que te impulsionou também, que você precisava viver ela, Ah, com certeza. tipo, pra, sei lá, ser quem você é hoje? Com certeza. Se encarar, assim. Porque no silêncio, né, principalmente, é você falando com você. É aquela voz que você tenta fugir ao longo dos dias e eventualmente você tem que encarar. Que quando você tá sozinha, É uma voz que grita, outra voz que chora, muitas delas a gente tenta calar ao longo da vida, né? Principalmente como sim, mulher. E quando você tá sozinho, é quando você escuta. E é quando você deve, na verdade, escutar, eu acho. Então,
eu poderia estar vivendo todo esse processo acompanhada, poderia, e é mais fácil de fato, Sim. mas Até pela segurança também e tudo claro, mais, né? Que é a gente mais sabe, é mais confortável. confortável. Você fica doente, alguém que vai te Uhum, auxiliar. sim, mas a questão, assim, o core do negócio mesmo, o núcleo é estar com você, e você se Se encarar, e conhecer. você se bancar, e mais que tudo, você contar com você, sabe? Porque Sim, eu acho que eu sempre corria para os portos seguros, de alguma maneira. Eu não tive mais, dado sim. momento. Então, é preciso ser esse próprio porto Ser o seguro. seu próprio porto. E é um processo muito difícil, porque você tem que confiar muito em você, se você vai conseguir, se você vai, né? Como se o corpo estivesse falando com você, a gente vai conseguir se manter viva, a gente vai conseguir chegar lá, a gente. Que é mais ou menos o que acontece na corrida também, né? Sim, sim, de se questionar e de não acreditar e de conversar consigo e de se acalmar. Então, é constante, assim, é um super aprendizado, mas não, eu não chegaria nos lugares que eu tenho chegado se eu estivesse com alguma outra pessoa, se eu estivesse numa zona de conforto, assim. É porque é isso, né, gente? A É. gente, pra gente sair, é muito ruim, porque, ai, lá vem eu É, romantizar o desconforto, né? Tô romantizando. Mas quando nós estamos confortáveis na nossa pelinha, sim. no nosso casulo, nas nossas, ou num trabalho, que seja um trabalho que é confortável, seja um relacionamento confortável, seja Uhum, uma casa confortável, é mais difícil sair. uhum, Eu vejo por mim hoje, muitas vezes, às vezes, sei lá, tipo, para sair da minha casa para ver meus amigos. Eu claro. tenho que me esforçar. Eu amo todos. Tem um que Uhum. te adora, que é o Roy, um dos meus melhores Ah! amigos. Ele, você estava com a Van da Van. Roy, um beijo. Vou te apresentar a Van da Van. Ele, eu amo ela. Diz pra ela que ela é meu maior crush. Roy é um querido. Super. E aí, assim, eu tenho que fazer, às vezes, um esforço, porque eu tô dentro daquele lugar confortável, Sim, gostoso, e aí, às vezes, eu fico pensando, ah, eu não quero ir lá, porque eu não quero ficar escutando aquele blá 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 de sempre, eu não quero, tipo. E sim. meu trabalho pede também com que eu vá, que eu me esforce para estar. E Uhum, é isso, eu acho que o desconforto, querendo ou não, ele te movimenta. Eu só uhum, consegui me movimentar no momento também que eu estava desconfortável, sim. tanto com o corpo na época, com a minha saúde física, minha saúde mental, e aí fazendo esse contraponto de movimento físico e emocional. Eu Uhum, estava num desconforto emocional, num desconforto físico, e foi quando eu dei um tum, sacode a poeira, gente, vamos sair daqui porque não tá sim, legal, né? Não tá sim, bom. Parece bom, mas não é, muitas sim, vezes, né? sim. E tipo, e é difícil porque quando você também tá nesse lugar de conforto, você também às vezes não consegue olhar e falar, isso aqui não é bom. É que Uhum, nem um relacionamento de sim, anos que às vezes você só tá ali por comodismo, que só tá ali por claro. conforto. Você tem que olhar de fora, sair às vezes dele, né? Uhum, De olhar assim fora dele. E sim. falando de Loop Sport, né, que além de ser a nossa patrocinadora oficial, amo demais, a gente se conheceu pela Lupo, Claro. porque a Van também tá aí viajando de Lupinho, Grande Sim, Lupetes. Como que sim. foi esse encontro, assim? Foi por conta da corrida ou vocês já se conheciam de algum lugar? Não, foi antes, na verdade. Eu estava buscando alguns parceiros justamente para o projeto. Que massa. E aí deu certo para minha primeira viagem. E eles falaram, não, a gente quer estar em todas as viagens. Que demais. E, não, e E você fez até um negócio que você foi com a sua van fazer foto, não foi? Com eles? fui para Pra Chapada Chapada. Diamantina. Foi. Ai, amo Amo. estar trabalhando junto em qualquer lugar. Eu amo também. Enfim, é muito, muito meu dia a dia mesmo, tá com a lupa. Eu já usava a lupa antes. E tô sempre em algum lugar. Tô sempre ou subindo montanha, ou subindo pedra, ou correndo em algum lugar, É isso, ou acaba pedalando. sendo a sua roupa também, Exato. mais do que só, é que nem a minha, não é só mais a roupa do Uhum. treino, virou a minha roupa do dia a dia, porque às Sim, vezes eu tenho que sair do que eu tô fazendo para ir treinar direto. sim, E aí eu já exato. falo, ah, já vou botar aqui, ó, essa legging que já ficou Sim. ótima, dá pra eu gravar, depois eu já só. Não, na escalada a gente brinca que a gente sai direto da escalada, todo descabelado, sujo de terra e vai chocar a sociedade. Hoje em dia eu já não choco, né? Eu já venho Já pronta. vem pronta, A gente sai da maravilhosa. escalada direto pra gente E você ainda jantar. escala bastante, esse é o seu esporte, Escalada e yoga eu acho que são.
meus principais. São bem diferentes entre Sim, si. eu ia falar, nossa, totalmente uma questão. Sim. Mas é bem isso, assim. Eu gosto de estar bem ativa e me desafiar fisicamente. Então, a escalada me leva muito para esse lugar. Eu nunca escalei, sabia? Ah, então Tá você aí vai outra coisa comigo. que eu vou fazer na Vem me van. encontrar, vem, vem. E, e o yoga me traz pro centro, assim. Eu volto pra mim, volto pro corpo, né? E o yoga de diversas maneiras, né? Não tô falando de poses acrobáticas, Uhum, tô falando da meditação em si também, que pra mim é yoga. Então, sim. yoga pra mim é trazer sua mente pra onde o corpo está. Então, é o meu processo de voltar pra mim, assim. E Eu a acho muito corrida é legal. meu desafio. É Eu o meu acho isso muito desafio. legal, porque todas as pessoas que vieram, já sentaram aqui no sofazinho, a maioria é corredor, vem da corrida, sabe? Assim, Uhum. começa, não, não que, às vezes começou na natação, mas acabou indo pra corrida, se encontrou e tudo Aham. mais, mas a corrida não é o desafio maior às vezes, é tipo assim, Nossa, sim. encontrei na corrida uma forma de superar uma depressão, de superar Uhum. um luto. E aí você foi a primeira que eu falei assim, não, vou trazer aqui uma pessoa que a corrida talvez não seja Não é, o nunca foi. principal e nunca foi. Eu achei que não fosse pra mim, inclusive. Tanto que quando eu falo pra alguém correr comigo e a galera fala, não, meu, não consigo correr. Eu falo, putz, mas nem eu não corria. Eu achei que eu não fosse capaz. É, nunca foi. É bem difícil pra mim, em diversos Você acha momentos. que é um treino mais mental ou muito Muito, mais do que muito. físico? E muitas vezes é uma conversa assim de vamos parar porque não dá mais. E assim, será que não dá mesmo? O que que não dá mais? Hoje em dia eu tô É. fazendo esse Eu exercício. amo esse exercício também. O que que não dá mais? O que que tá estourando? E aí que você entende e fala, não, dá. Acho que é mais a cabeça que não tá Que tá querendo aguentando. parar. Exato. E muitas vezes ela quer mesmo muito, muito por. Eu fazia muito esse contraponto, muitas vezes no meu dia, tipo assim, às vezes minha cabeça falava, chega, não dá, sua perna Uhum, tá cansada. Você não tá vendo que sua perna tá cansada? E aí uhum. eu me perguntava, mas será que é isso mesmo? Será que é a perna? Ou será que é um outro lugar que tá Sim, cansado, sabe? Que sim. tá querendo só dizer, tipo. E aí também daquele lugar do dia de se acolher também. Tem dias que acontece isso e eu falo, cara, é isso. Não vou parar o treino aqui, sei lá, normalmente às vezes dias que eu tô menstruada, ou que a minha Uhum. pré-menstruação ela é pior do que a minha menstruação. Eu brinco que quando eu menstruo, eu corro muito mais rápido. É mesmo. Nossa, mas enquanto eu não menstruo, Aham, aquele pré ali, aquela sim. semana que antecede da TPM, sabe? Aham, São os meus piores treinos mesmo. é Então, mesmo. quando eu entendi que eu funciono, porque normalmente eu não sei se são todas as mulheres, né, mas assim, a maioria das minhas amigas diziam que, não, quando eu tô menstruada, pra mim é péssimo. Pra mim não, parece que minha energia vai lá em cima, Uau. mas a minha pré-menstruação é muito ruim. Então, eu comecei a também me respeitar, que aí nesse Uhum, momento que eu uhum, não tô menstruada ainda, ou tipo assim, que eu tô ali mais sensível, sim, pedir pro meu. Eu tenho um treinador ótimo que também respeita isso, que é o Rafa da Forrun. Então, tipo, eu acho que eu encontrei esse equilíbrio também de me ouvir, exato. né? De tipo falar, cara, tá tudo bem, hoje também você não precisa performar o tempo todo, Sim, conectar com o né? corpo. Tipo, qual é a sua busca com a corrida, de fato? Exato. Qual é a tua busca? Conta pra mim. Com a corrida, Quando a sua é, vida, tua busca, nesse momento, talvez no dia de hoje. é, eu acho que nesse momento, assim, tá sendo cada vez mais a conexão com o corpo. É, e num sentido mais amplo do que eu quero dizer eu tô vendo todo mundo adoecer Uhum, e não entender de onde tá vindo e falar, mas eu não tava estressado, mas. E o meu desafio atualmente está sendo escutar o corpo antes de fazer ele engolir, antes dele dizer o não, antes do sim para agradar, sim. dizer o sim antes de recolher o sim porque não quer se machucar. Então, de entender, como o professor falava, a liberdade é quando sim é sim e não é E não. não, né? Então, eu acho que essa está sendo a minha busca atual, de no exercício mesmo, o que que é o sim mesmo? Aonde eu tô ultrapassando os meus limites, quando eu não tô me respeitando e quando eu tô seguindo o caminho que de fato é o que eu deveria estar seguindo. Então, acho que essa tá sendo a busca. Eu não sei onde vai me levar, mas conto quando encontrar. Mas é isso, acho que a gente nunca vai encontrar, né? Por isso que eu digo que é sempre uma busca
talvez daquele momento, assim, eu falo, neste momento eu estou querendo fazer, sei lá, um pace na corrida, X. Nesse momento eu não estou querendo correr mais, tipo, eu sou uma pessoa muito que falei, né, do presente mesmo, assim, mas de Exato. tentar também ouvir mais, porque é isso que você falou, acho que a gente tá ficando doente muitas vezes e a gente não consegue entender de onde é que vem. Sim. E às vezes é uma coisa que está se somatizando há anos na nossa Exato. vida, né? E É. é isso, para mim é muito. Eu não sabia falar não. Eu É acho que muito nós difícil. mulheres somos Sim. ensinadas a sempre dizer sim para tudo. Claro. Eu como mãe, Claro. né? E como filha de uma mãe que também não sabe, está aprendendo agora com Sim. 60 anos a se priorizar e a falar não. Sim. É muito importante, às vezes, a gente encontrar, assim, pessoas, mulheres, principalmente, que empoderam a gente, que a gente olha e fala, ai, tá aí, eu acho que dá pra ser, né? Você sente que é ali na sua rede, porque você compartilha tudo isso também no seu Instagram, né? No Vandavan. Vandavan.br. E aí, ali no Instagram, na rede social, você sente que você inspira outras mulheres, assim, que isso tá sendo uma missão, talvez, agora também, de mostrar que é possível? Agora acho que mais. É difícil você se colocar nesse lugar e também se assumir nesse lugar, Sim. né? Como inspiração. Foi bem difícil, mas eu escutei muitas vezes, né? De muitas pessoas e até um dia que eu, de fato, eu tinha postado alguma coisa sobre um dia muito difícil que me disse, que eu postei um capítulo, né, do livro da Tamara Klink que falava Eu sobre... amo ela. Maravilhosa. Falava sobre desistir. E que mexeu muito comigo, assim, que foi um dia que eu falei, cara, hoje eu só quero ir pra casa. E é muito um paradoxo, né? Tô em casa, mas não tô me Não sentindo tô em me sentindo casa, em eu casa. quero fugir. E aí, muita gente veio me acolher e falar, cara, não desiste não, porque eu tô torcendo por você e eu tô vivendo isso tudo por você, assim. Tipo, a gente tá junto nessa viagem. Porque é Exato. isso, parece que você tá sozinha. Exato. Nunca é só. Nunca. Tem, Nunca é tipo só. assim, milhares de pessoas que estão ali junto com você, tipo, Exato. rumo ao Alasca. Exato. E depois sei lá pra onde, mas a gente vai com Exato. você. Pelo amor de Deus, você não Virou, desiste. tipo, o meu sonho e dos outros e, enfim, de realizar junto. Ai, Então, que lindo, tô emocionada. Fico muito feliz. E a gente tem que encerrar, porque o tempo, né, passa rápido, gente. A gente tava aqui, eu tava olhando e falei, gente, já chegou no final. Queria que, assim, você encerrasse dizendo pra gente, essa é a pergunta que eu faço pra todas que sentam aqui, que até agora foram só mulheres incríveis, de histórias maravilhosas, que eu tô sendo, assim, agraciada e abençoada, sabe? Eu queria que você me falasse qual é o teu corre real. Nesse momento. Pode ser nesse momento, pode ser na sua vida, pode ser o que você espera que seja, mas o corre real da Van da Van. de agora, principalmente, é viver no talo. Dá tudo. Também. Agora. É o que tem. Ai, obrigada demais por ter Obrigada a vindo. você. Eu que Uma agradeço. Muito obrigada, foi uma honra te receber. honra. E estamos com você até o Alasca. A gente vai te encontrar para fazer o itinerante, a gente vai fazer o de van na van, É que isso. eu amo, pelo amor de Deus, eu quero. Nós vamos. Vamos. Vamos chegar. Eu quero te agradecer, você que ficou aqui com a gente até o final e ouviu aí do seu treino, da sua van, do seu carro, você que está correndo nesse momento, numa vida maluca e que teve esse tempinho que parou para escutar a gente. Muito obrigada, seja muito bem-vinda sempre aqui, bem-vindo. A van, ela mostra pra gente que a estrada ela não é só sobre chegar, mas ela é sobre se transformar. Entre quilômetros, passos e corridas, ela nos lembra que, às vezes, o maior destino é o caminho que a gente percorre dentro. Não é esse que a gente está percorrendo aqui fora. E a corrida, muitas vezes, também é contra nós mesmos. Que ela não é só uma linha de chegada, uma banana e uma medalha que você vai ganhar no final. Mas ela é sobre ir, é sobre estar, sobre se conectar. Quero agradecer a Van de novo e a cada ouvinte por ter ficado aqui com a gente. E eu te espero no próximo Falequena. Pessoas reais, corres reais. Um beijo.